Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar sequência às nossas aulas de linguística. Bom, hoje nós vamos falar sobre a arquitetura da linguagem, né? Vamos fazer a caracterização geral da estrutura e do funcionamento da linguagem como um sistema cognitivo humano. Lembrando que esse material baseado, né, no conteúdo produzido pelos professores Eduardo Kennedy e Ricardo Lima. Bom, o objetivo fundamental da linguística como ciência cognitiva, lembrando que a linguística 2 que a gente está trabalhando aqui seria a linguística cognitiva, né, a neurolinguística, a psicolinguística, né? Então, eles têm, o objetivo o objetivo que a linguística cognitiva tem é observar, descrever e explicar a estrutura e o funcionamento da linguagem no interior da mente humana. Tá? Estudar a arquitetura da linguagem é descobrir quais são as partes constitutivas das línguas naturais, como essas partes se integram entre si e de que forma elas se relacionam com os outros componentes dessa nossa cognição, tá? Se a gente se preocupar com a arquitetura das línguas naturais, estudamos a linguagem também sob duas abordagens. A primeira delas seria a anatomia da linguagem, tá? Onde os elementos que seriam analisados seriam os elementos constitutivos da estrutura linguística da mente, ok? E a maneira estática pela qual a biologia descreve a anatomia de nossos corpos. E a segunda abordagem é a fisiológica, tá? Seria a fisiologia da linguagem. E aí a gente analisaria o funcionamento da estrutura linguística bem ao modo dinâmico, pela qual a biologia descreve a fisiologia dos nossos corpos. O que quer dizer? Quer dizer que a linguagem é analisada como um organismo, tá? E a metodologia que empregamos para descobrir a sua estrutura e seu funcionamento é semelhante àquela usada pela biologia no estudo do corpo humano. Tá bom, gente? Bom, a anatomia da linguagem é o conjunto léxico, sistema computacional, forma fonética e a sua interface, forma lógica e a sua interface. Tá? Isso seria a anatomia. Já a fisiologia da linguagem são as interações entre esses componentes. As interações entre esses componentes, as quais criam representações linguísticas por meio de derivações computacionais. Vamos, então, entender o que seria ali o som e o significado. Vamos entender a linguagem, som e significado. Bom, a característica fundamental da linguagem humana é a sua capacidade de fazer associação sistemática entre um determinado som e um dado significado, né? Para Aristóteles, a linguagem definia-se como a arte de unir som e significado, tá? Muitos séculos depois, essa díade, o que significa díade? Esse par, né, som e significado, seria ali a pedra fundamental na teoria de Ferdinand de Saussure. Lembram disso? Lá em Linguística 1, ele dizia o quê? Que a linguagem consiste em um sistema de signos no qual cada signo seria caracterizado pela união indissolúvel entre um significante, o som, e um significado, a imagem acústica. Lembraram disso agora lá de Linguística 1? Eu espero que sim. Em seu texto de 2011, chamado Linguagens e outros sistemas cognitivos, Chomsky alerta de uma maneira muito interessante que as análises de Aristóteles e Saussure devem ser invertidas. Na verdade, a linguagem produz significado com som. Aí a gente vai pensar, por quê? Né? Para Chomsky, a principal função linguística é carrear significação. E o uso de sons para esse propósito é somente uma das diversas formas de veiculação do significado. Afirmar que a linguagem humana se caracteriza pela relação entre som e significado significa dizer que as línguas naturais são um sistema capaz de produzir
associações entre determinada forma e certo conteúdo. Dizemos que a linguagem humana é um sistema, olha aqui, a linguagem humana é um sistema porque o seu funcionamento não ocorre por acaso, não é de maneira improvisada ou aleatória, tá? A linguagem humana é um sistema, tá? Ela é um sistema o quê? Organizado segundo princípios e regras que geram expressões linguísticas de maneira ordenada e previsível. Se a gente for lembrar do que a gente viu na aula passada da gramática universal, existem os princípios universais e os parâmetros, né? Tais expressões dão-se através da associação entre uma dada forma e um certo conteúdo. A forma de uma expressão linguística é tipicamente uma cadeia sonora, ou seja, um som. A forma que eu expresso algo falando seria ali minha cadeia sonora. Porém, devemos ter em conta que essa forma pode ser também gestos visuais. Por isso que eu falei, quando eu expresso algo falando, eu tenho a cadeia sonora. Mas se eu expressar isso aqui é a língua de sinais. Eu estou com dor de cabeça. Ah, eu esqueci alguma coisa. Estou com dúvida. Ajudar. Isso são sinais. Tá? Eu posso, por exemplo, ter uma placa e ali ter um outro código que não vai ser uma cadeia sonora, vai ser uma cadeia visual, por exemplo. Tá? O conteúdo das expressões linguísticas é sempre o seu valor informativo. De novo, o conteúdo das expressões linguísticas é sempre o seu valor informativo. O juízo de verdade ou significado do que dizemos. Se esquecermos por um momento que as línguas podem assumir também formas de sinais, o que eu acabei de dizer, será correto afirmar que uma língua natural é um sistema que produz o par som e significado presente em cada expressão linguística. A gente precisa lembrar aqui que quando eu digo que a linguagem é um sistema que produz som e significado, eu estou falando da linguagem falada, tá? Estou restringindo a linguagem falada, tá? Bom, já sabemos que as representações construídas pela linguagem humana são de duas formas, né? De dois tipos, forma e conteúdo. A forma seria o som, né? Que devemos entender uma representação fonética, que a gente vai resumir aqui como o símbolo pi, beleza? E o conteúdo é o significado. O conteúdo é o significado. Devemos entender, então, pelo símbolo lambda, ok? Então, o par pi lambda corresponde à díade som e significado. A gente precisa lembrar, ó, som, forma, significado, conteúdo, tá? Ali vai dizer o que representa, tá? Quando pensamos nas representações do par pi lambda, é comum imaginarmos que elas digam respeito ao som e ao significado específicos que cada uma das palavras de uma língua natural possui. De fato, quando analisamos uma palavra qualquer do português, como, por exemplo, a palavra casa, percebemos que ele possui uma substância fonética casa, tá? E um valor lógico, tipo de moradia, local em que se habita, por exemplo. Entretanto, as representações pi lambda não se limitam a expressões de itens lexicais. A representação pi lambda não vai estar limitada a palavras. Elas podem veicular também unidades inferiores às palavras, que seriam os morfemas, né? Ou unidades superiores, que seriam os sintagmas e as frases. Então, o pi lambda vai trabalhar com tudo, com a palavra, com o morfema, com a frase inteira, tá? Assim, quando ouvimos um item como meninas, reconhecemos nele três formas. Três relações entre som e significado que se estabelecem. Primeiro, o menin, que vai trazer a ideia de criança. O a de menina, que vai trazer a ideia de feminino. E o S no final, meninas, a ideia de plural. Então, eu tenho a ideia de criança, a ideia de gênero e a ideia de número. Tá? Agora, quando eu falo uma frase completa, fazemos uma representação uma representação lambda final, tá? Então, tal significado é vinculado pelos sons que, em conjunto, constituem o pi da frase. Como assim?
Em Maria ama João, Maria ama João, o pi, o som, a parte fonética, seria Maria ama João. Maria ama João. Tem essa formação, essa estrutura fonética. Ao mesmo tempo que o lambda vai veicular a ideia de que há um indivíduo X, que seria Maria, e X, que é Maria, ama um indivíduo Y, e esse Y é João. Então, o lambda traz a ideia do sentido, significado, tá bom? Pi é uma forma fonética de qualquer extensão, desde o fonema até a frase, associada a um dado que é um valor significativo de qualquer grandeza. Morfemas, palavras, sintagmas e frases. Essa é a caracterização mais básica da arquitetura da linguagem humana. Vamos falar agora dos sistemas de interface. No estudo da linguagem humana, é muito importante termos sempre em mente, em consciência, de que os usos que podemos fazer com uma língua natural, na forma de comunicação, não devem ser confundidos com a própria linguagem. Tá? Nós, humanos, usamos a linguagem essencialmente para estabelecer comunicação e troca de informações. Porém, comunicação e troca de informação podem acontecer sem a utilização da linguagem humana. Aí a gente pode pensar, por exemplo, quando a gente estudou lá com Benveniste a comunicação das abelhas, que elas direcionavam aonde estaria lá o pólen, o mel e etc. O mel. A gente pode pensar na linguagem dos bebês, que eles ficam, sei o que, alguma coisa pega, dá. Eles não estão falando propriamente, mas eles estão se comunicando, tá? Eles estão se comunicando, tá? A linguagem não é a comunicação propriamente dita. A linguagem não é a comunicação propriamente dita. Ela é uma forma de trazer a comunicação, mas não é a comunicação propriamente dita. Muitos cientistas cognitivos concordam em dizer que a nossa linguagem produz representações de som e significado, mas são outros sistemas cognitivos, como nossas intenções, crenças, desejos, nosso aparelho fonador e auditivo, que motivam essas representações e as põem em uso, inclusive para a comunicação. Tá? Inclusive para a comunicação. Então, por exemplo, essa parte de sistemas cognitivos é que vão trazer ali as representações e vão fazer com que a comunicação aconteça. Se você acredita em alguma coisa, se você tem a intenção de alguma coisa, isso vai reverberar na forma que você vai se comunicar. Beleza? Na linguagem, encontramos dois polos, ambos interiores à mente humana. O primeiro é o da produção das representações do par pi-lambda, que é de responsabilidade da linguagem. A linguagem funciona como uma fábrica que deposita ali nas representações do par pi-lambda tudo que é necessário e suficiente para os diversos usos que delas podem ser feitos, inclusive a comunicação. E o segundo polo é o de acesso e uso dessas representações, algo de responsabilidade de outros sistemas cognitivos. Então pensa aqui, eu tenho o primeiro polo, que é o polo da produção de representações. Eu estou recebendo ali inputs, eu estou recebendo informações. Eu estou recebendo manufaturas, estou recebendo ali produtos ativos, estou recebendo ali, não lembro mais outros termos técnicos, matéria-prima, e aqui na minha mente vai começar a fazer um processamento, tá processando, e de repente eu preciso acessar esse conhecimento, essa palavra, essa frase, essa estrutura. Quando eu acessar isso aqui, é o polo de acesso e uso dessas representações. Então, são dois polos. O polo que alimenta, que vai te trazer inputs, e o polo que vai fazer você acessar e pôr em uso, que vai gerar o output. Tá? Esses sistemas, eles funcionam como usuários das representações da linguagem, que as põem em uso para diversos propósitos. Os sistemas cognitivos que acessam
e fazem uso das representações do par π lambda são denominados sistemas de interface. Eles estão, na arquitetura da mente humana, diretamente conectados ao sistema linguístico. Daí a expressão interface, tá? Às vezes, tais sistemas são também chamados de sistemas de desempenho ou sistemas superiores, tá? Nessa arquitetura da cognição humana, esse sistema de interface, né, ele vai desempenhar uma função de receber o output, tá, da linguagem e transformá-lo em dado de entrada, tá, o input, para outros módulos da mente. Calma aí, eu não entendi. Você falou que eu recebo um input para depois gerar um... Sim, olha só. Você recebeu inputs da sua língua ambiente, do seu sistema externo. Aqui dentro, esse input ele vai ser processado para gerar o output. Esse output que é gerado, ele vai ser levado como um dado de entrada, ou seja, o output vai gerar um outro input dentro dessa parte cognitiva, dentro desse modelo de interface. É como se eu vou fazer um desenho aqui. Língua, eu tenho aqui um input, vai chegar na minha mente e vai gerar um output. Só que dentro da minha mente ainda, eu vou até apagar aqui para vocês não confundirem. Um output. Dentro da minha mente ainda, ele vai gerar um outro input. E é esse input aqui que vai transformar, que é transformado, é esse output que é transformado em um dado de entrada para o módulo da mente, tá? Ou seja, para o módulo de interface, beleza? Eu espero que tenha ficado claro isso aqui. Bom, os sistemas de interface são, na verdade, um conjunto de faculdades cognitivas. Elas encontram-se interligadas de tal maneira que se torna possível agrupá-las para fins descritivos didáticos em somente dois sistemas, o sistema do pensamento e o sistema sensório-motor. Então, de novo, os sistemas de interface são um conjunto de faculdades cognitivas. Esses sistemas, eles estão interligados, tá? De maneira que se torna possível agrupá-los em um sistema de pensamento e um sistema sensório-motor. Para entendermos as interfaces entre a linguagem e pensamento, vamos fazer uma reflexão aqui. A gente vai imaginar o que acontece em nossa mente quando meditamos em silêncio sobre algum problema. Tá? Ao pensar num dado assunto, nossas ideias não são necessariamente mediadas pela linguagem verbal. Muitas vezes podemos pensar de maneira puramente abstrata, usando o pensamento pelo próprio pensamento. O que Pinker e Fodor chamam de mentalês, ou linguagens de pensamento. Se vocês lembrarem de aulas passadas, fala que aqui seria um estado não é de adormecimento, mas é um estado que não gera ali uma certa reação, tá? Tem uma parte da matéria de algumas aulas atrás que a gente fala sobre isso, eu acho que é na aula 4 que eu falei sobre isso, tá? Esse fato empírico, esse fato empírico evidencia que o pensamento é um sistema externo à linguagem e dela é relativamente independente. A gente pode colocar aqui como exemplo, quando a gente está estudando inglês, francês, alemão, qualquer outra língua, e na nossa mente, nos nossos sonhos, a gente está super fluente, falando igual aos nativos, etc. Mas quando a gente vai falar, não tem nada a ver. É tipo o realidade... expectativa versus realidade, né? Expectativa versus realidade, é mais ou menos isso. Na sua mente, quando você, por exemplo, está tendo uma discussão mental ali, que quando eu chegar, eu vou fazer, vou acontecer, papapá, chega na hora, é totalmente diferente. É isso. O pensamento é externo à linguagem. Tá? É claro que organizamos os nossos pensamentos através da linguagem. Por isso que quando a gente pensa num problema, quando a gente pensa como vou apresentar uma aula, como vou falar com o meu chefe, qualquer coisa, a gente pensa falando. Tá? A gente pensa falando, usando a linguagem. Mas na hora de falar, a prática é diferente. Okay? Usamos palavras para representar conceitos e combinamos essas palavras em frases complexas.
fazendo com que os conceitos complexos sejam manipulados na estrutura das frases. Tá? A linguagem é, portanto, um sistema que fornece ao pensamento expressões com as quais ele possa se organizar. É como se eu pegasse aqui várias palavras soltas, dentro da minha mente eu quero criar um discurso, eu quero criar ali uma aula, eu quero criar algo, uma música, e aí eu começo a organizar as palavras. Sei lá, avião sem asa, a fogueira, ó, sem brasa, sou eu assim sem você. Começa a organizar e começa a ter ali a produção de alguma coisa, mas com palavras soltas, tá? Então é isso. A linguagem humana é um sistema capaz de produzir representações lambda que atendam às necessidades de outro sistema, que seria um sistema externo, o sistema do pensamento. Esse sistema de pensamento é chamado de conceitual intencional. Anotem. Sistema de pensamento é o sistema conceitual intencional, tá? É uma das interfaces da linguagem. Então, o conceitual intencional é uma das interfaces da linguagem. Esse sistema diz respeito ao pensamento humano, ou seja, refere-se às nossas crenças, desejos, conceitos, intencionalidades, raciocínio e motivações. Então, o intencional, conceitual intencional tem a ver com crença, desejo, conceito, intencionalidade, raciocínio, motivação e comunicação, motivação comunicativa, né? Bom, agora, ao analisarmos as relações de interface entre linguagem e sistema sensório-motor, nós vamos imaginar o seguinte: se a gente quiser expressar nossos pensamentos a outras pessoas, a gente vai codificar ideias numa representação lambda, tá? Só que só codificar essas ideias não seria suficiente, tá? Por quê? Porque essa representação não é capaz de propagar-se sozinha, ok? Pensem comigo. Eu saber o significado de alguma coisa sem eu falar não vai mudar nada. Sem eu dar uma opinião, sem eu expor, sem eu pôr para fora, não vai adiantar nada. Então é necessário criar um meio de exteriorização que faça lambda chegar à percepção dos outros. E essa exteriorização seria o som, seria a representação pi. Tá? Então, o pi é a parte sonora, é quando eu estou pensando. Por exemplo, eu já tinha a aula montada aqui na minha cabeça, mas aí esse é o sistema lambda. Ela só vai funcionar, você só vai entender quando eu colocar para fora, quando eu usar pi, beleza? Na estrutura cognitiva humana, as informações pi contidas serão acessadas pelo sistema sensório-motor. Tal sistema tem a função de converter pi nos sons que conduzirão pelo ar as estruturas que veiculam lambda, uma viagem que vai do aparelho articulador do falante até o sistema perceptivo do ouvinte. Ou seja, vai sair de mim, você vai escutar, vai chegar no seu ouvido, aí sim esse sistema sensório-motor. Então, esse sistema sensório-motor é chamado também de articulatório perceptual. Por que articulatório perceptual? Ele vai sair do meu sistema articulatório, meu aparelho articulador, e vai chegar até os seus ouvidos, a sua percepção. Tudo bem? E é também uma outra interface do módulo da linguagem. Esse sistema diz respeito ao conjunto das funções cognitivas responsáveis pelo controle da produção e da recepção das unidades linguísticas, seja na articulação e percepção do som, né, dos sons, na articulação, aquele que fala, e na percepção daquele que escuta, né, seja na produção e na recepção de sinais visuais, quando não está acontecendo através da fala. Sua função na mente humana é claramente exterior à linguagem. Cabe a ele controlar o aparato físico humano responsável pela produção e percepção dos sons. A linguagem é um sistema cognitivo capaz de produzir representações linguísticas codificadas no par pi-lambda. Uma vez gerada pela linguagem, a representação pi deve ser acessada pelo sistema articulatório perceptual, visto que contém as informações e instruções sobre o som que levarão ao correto funcionamento do nosso aparato articulador
e auditivo, na tarefa de codificar e decodificar as cadeias sonoras da linguagem. Tá? Já a representação lambda alimenta o sistema conceitual intencional e, dessa forma, produz as informações sobre o significado que permitirão a manipulação dos conceitos, referências e valores pelo nosso sistema de pensamento. O que acontece? Quando seria assim, eu tenho aqui a minha ideia lambda, eu utilizo e gero pi. Você vai ouvir esse pi e na sua mente vai começar a gerar um novo lambda, que é a sua forma de entender, a sua concepção, tá? É importante notar que a informação lógica contida na representação lambda não é ainda responsável pelo sentido contextual da frase. Os valores discursivos do par pi lambda podem receber não só, podem, consertem aí, podem receber não só previsíveis, calma aí. Os valores discursivos que o par lambda não são previsíveis somente a partir das suas informações fonéticas e lógicas. O sentido final de uma expressão, ou seja, o seu valor pragmático discursivo, é resultado da interação de todos os módulos cognitivos ativados na performance linguística. E a gente vai lembrar da nossa aula de modularidade, quase não sai, mental, tá bom? Bom, vamos falar agora do princípio da interpretação plena. A linguagem humana, a linguagem é um sistema cognitivo específico. Os sistemas cognitivos que acessam e usam as informações produzidas pela linguagem são outros, também específicos na mente humana. O sistema do pensamento e o sistema sensório-motor, que a gente acabou de explicar ali em cima. As expressões que a linguagem constrói são úteis na medida em que possam ser usadas pelos sistemas de interface. Tá? No interior da mente humana, as interfaces exercem grande controle sobre a linguagem. Tecnicamente, os gerativistas afirmam que a linguagem produz as representações do par pi lambda sob as imposições do princípio da interpretação plena. Esse princípio ele deve ser entendido como um conjunto das restrições cognitivas que os sistemas de interface impõem ao funcionamento da linguagem humana. Ou seja, ele vai determinar que as representações produzidas pela linguagem devem ser totalmente interpretáveis em suas respectivas interfaces. Isto quer dizer que, para satisfazer a esse princípio, a linguagem humana deve construir representações de uma maneira tal que o sistema sensório-motor possa reconhecer e colocar em uso todas as informações escritas em pi e o sistema de pensamento possa acessar e usar todas as informações presentes em pi. O que eu falei mais acima. Eu tenho aqui as minhas informações lambda, de um conceito que eu li, etc. Eu gero o pi, você escuta ainda por pi e recebe, começa aqui a processar em lambda novamente. Tá? O princípio da interpretação plena estabelece que uma representação linguística qualquer deve sempre ser concomitantemente legível nas interfaces fonética e lógica. Então, por exemplo, se eu falar alguma coisa que você não compreenda, que você não leu, que você não viu, é necessário que você busque outra informação para que o que eu disse seja perceptível, seja entendível para você. Porque senão a gente não vai ter ali uma representação plena, tá? A gente não vai ter uma representação plena, porque precisa que você entenda na parte fonética e lógica. Você precisa saber o que eu estou falando, você precisa entender o que eu estou falando e conseguir compreender fonética e lógica. Vamos lá. As representações linguísticas não podem ser construídas de qualquer maneira através, por exemplo, de uma combinação aleatória de palavras. Isso a gente já viu várias vezes. Tá? A criação do par pi lambda sempre é regida pelas regras impostas pelos sistemas conceitual intencional, que a gente viu lá em cima, e articulatório perceptual. Esses sistemas de interface devem sempre considerar as representações pi lambda como interpretáveis, legíveis e processáveis. Acabei de explicar isso aqui também. Tá? Bom,
Quando o sistema de pensamento consegue acessar e usar as informações pi, e ao mesmo tempo o sistema sensório-motor consegue acessar e usar as informações lambda, dizemos que as representações do par pi lambda são interpretáveis nas interfaces. Então vamos lá. Se eu digo que o meu sistema de pensamento consegue acessar a informação pi, e o sistema sensório-motor consegue acessar a informação lambda, eles são interpretáveis nas interfaces, tá? Eles são legíveis, eles são convergentes, tá? Se uma representação é convergente, então ela foi gerada de acordo com o princípio da interpretação plena. Mais uma vez, aquilo que eu disse. Aquilo que eu falo para você, você precisa entender para que o seu sistema de pensamento acesse essa informação pi. Quando você acessar essa informação pi, o seu sistema sensório-motor vai acessar a informação lambda. E aí, nós temos uma informação legível. Nós temos uma informação convergente. Usamos o princípio da interpretação plena. Tá? Por exemplo, aqui, se eu disser, você conhece alguém que já escreveu um livro? Você conhece alguém que já escreveu um livro? Essas informações são plenamente processadas pelo sistema sensório-motor. Você consegue ler essa frase, você consegue ouvir a frase e conseguir pensar em uma resposta. E aí você consegue pronunciar normalmente a frase também. Bem como as informações lógicas de lambda são facilmente processadas. Você vai assim, ó, interpretar e pensar em uma resposta. Então, quando eu digo, você conhece alguém que já escreveu um livro, você ouve pi, acessa lambda e consegue responder. Convergente, pleno, beleza. Agora, se eu disser, que livro você conhece alguém que já escreveu? Você já não consegue, a parte fonética vai trazer uma estranheza. E você vai demorar um pouco ali para entender a parte lógica, que livro você conhece alguém que já escreveu. O seu cérebro é tão inteligente que ele vai tentar reformular isso aqui. Ele vai tentar reformular isso aqui. Tá? Aí você vai querer botar assim, ó. Você conhece alguém que já escreveu um livro? Que você conhece alguém que já escreveu? Que livro você conhece que alguém já escreveu? Enfim, seu cérebro vai tentar pensar de maneiras estranhas e diferentes para reformular isso. Mas a gente não tem aqui de pronto o princípio da interpretação plena funcionando, ok? Uma maneira, talvez, de tornar a frase convergente seria reformular e mudar. Ó. Você conhece alguém que já escreveu algum livro? Tá? Ou você conhece algum livro que alguém escreveu? Enfim, várias formas também, tá? E se eu repetisse, por exemplo, a palavra livro? Que livro você leu, livro? Que livro você leu, livro? Você vai ficar, hã? Então, há de novo aqui um problema, só que agora é na repetição fonética, né? Então, vai causar aqui também uma parte ilegível na interface sensório-motora, na interface sensório-motora. E aí você também, seu cérebro vai pensar uma outra forma de recorrer aqui e corrigir essa frase que ficaria, que livro você leu? E aí eu posso colocar, que livro você leu, Leila? Que livro você leu, Fernando? Que livro você leu, Beltrano? Ok? Bom, vamos falar agora sobre os componentes da linguagem, que seriam aqui os processos cognitivos que criam representações mentais construídas pela linguagem humana. As representações linguísticas são criadas passo a passo num processo complexo denominado derivação. Então, a derivação é um processo. Tá? Esse processo, essa derivação, é um processo computacional por meio do qual a linguagem humana constrói as representações que serão enviadas para as interfaces. Ela começa com a seleção das palavras que devem compor uma frase, passa pela combinação das palavras em sintagmas e orações e chega até as especificações fonéticas e lógicas do par pi lambda. Então, a gente já tem aqui o processo, passo a passo. Ó. Ela vai selecionar as palavras. Tá? Depois, ela vai combinar as palavras em sintagmas e orações. Trem passando.
E depois disso, vai chegar às especificações fonéticas e lógicas do par pi-lambda. Então, percebam, eu tenho a seleção, a combinação, a especificação, tá? Cada uma dessas vai ter um nome específico. Então, a gente pode dizer que a linguagem humana é uma espécie de fábrica de representações, certo? Seus componentes são como setores dispostos ao longo de uma esteira de montagem. Foi uma analogia que os professores utilizaram aqui. Cada um deles, como se espera de um setor, desempenha uma tarefa específica. Tá? Cadê? Me perdi. Tal como selecionar as palavras, combinar as palavras entre si, linearizar os constituintes da oração, especificar a pronúncia e a interpretação de representação produzida. Esses setores são léxico, sistema computacional ou sintaxe, forma fonética e forma lógica. Lembrando que a forma fonética e a forma lógica seriam aqui o pi e o lambda, tá? Pi e o lambda. Deixa eu escrever mais para cá. Opa. Pi e o lambda. Beleza? Então, o léxico é um componente evidente da arquitetura da linguagem, né? Está presente aí em todas as expressões linguísticas, nas línguas naturais, e a importância dele no funcionamento da linguagem é crucial, pois é nele que se encontram armazenadas todas as informações de som e de significado que devem ser combinadas durante uma derivação, durante esse processo, de modo a gerar representações complexas, ou seja, é a partir do léxico que a gente vai ter lá no final a representação pi lambda. Lembrando que o léxico não é dicionário, tá, gente? O léxico não é dicionário, beleza? O segundo componente da linguagem é o sistema computacional, que a gente pode chamar de sintaxe também, tá? E o seu papel no funcionamento da linguagem é combinar as informações retiradas do léxico de modo a gerar expressões de som e significado complexos. Então, a gente vai combinar as palavras para formar ali pi e lambda, tá? Podemos dizer que o sistema computacional, ou sintaxe, é o componente central. Quem é o componente central na arquitetura da linguagem? O sistema computacional. É ele que retira informações do léxico para construir as representações linguísticas que serão enviadas à forma fonética e à forma lógica, e de lá seguirão para as interfaces, né? A gente viu lá sensório motor e etc. É da sintaxe, então, que surge, que emerge o caráter produtivo das línguas naturais. O número de combinações que esse componente pode criar recursivamente a partir das informações do léxico é potencialmente infinito. Tá? Lembra também quando eu falei que a gente vai ter ali um input, a gente vai gerar um output, e esse output vai acabar sendo um input para outro módulo? Lembram aqui? Lembram da parte da modularidade mental? Então, eu vou sair do léxico, eu vou gerar um output. Esse output vai gerar um input, vai ser um input para o meu sistema computacional, que vai gerar depois um output para a parte do sistema da forma fonética. E depois vai gerar um output, esse output vai gerar um input para a forma lógica. Perceberam? Perceberam aqui? Agora acho que fica mais entendível o que eu expliquei lá em cima. Os dois últimos componentes da linguagem humana são aqueles necessários para que as representações produzidas pelo sistema computacional possam ser codificadas nas informações fonéticas e lógicas que serão processadas pelos sistemas da interface. A forma fonética é o componente da linguagem que converte as representações advindas da sintaxe em informações articulatórias e acústicas a serem enviadas para a interface sensório-motora. Então, anotem aí. Cadê? Opa, aqui. A forma fonética vai gerar ali, as informações articulatórias enviadas para o sensório motor. E a forma lógica é o componente da linguagem que converte essas representações advindas da sintaxe em informações lógicas que serão enviadas para o conceitual, para a interface conceitual intencional. Forma fonética, vamos lá, vamos desenhar. Forma fonética
vai pegar a informação da sintaxe, vai gerar informações articulatórias e acústicas para a interface sensório-motora. A forma lógica vai pegar ali a linguagem da parte sintática e vai gerar informações para a interface conceitual intencional. Tá? Bom, vamos pensar então numa ilustração aqui. Tá? Vamos pensar numa ilustração aqui. Digamos que os itens Maria, Amar, João vão ser retirados do léxico e enviados para o sistema computacional. Então, aqui eu estou fazendo a seleção. Estou selecionando Maria, Amar, João. Quando eu pego, tiro do léxico essas palavras e introduzo essa parte no meu sistema computacional, eu começo a fazer a derivação, o processamento. Então, eles vão sofrer essas operações computacionais, tá? E vão ser enviadas ali para a interface gerada. Então, o sistema computacional vai combinar Amar, João, para gerar o predicado, tá? E vão saber também que Maria seria ali o sujeito da ação, tá? É ela quem ama João, ok? Por fim, esse sistema fará a concordância entre o sujeito e o verbo. Maria ama João, tá? Então, dentro do sistema computacional da sintaxe, eu faço essa parte de concordância também. Então, Maria ama João. Essa representação na minha sintaxe, eu fiz ali a combinação, eu vou enviar, ó, vamos lá. Maria amar João, esse é o primeiro input. Que vai gerar esse output. Esse output, eu vou fazer a transformação, né? Eu vou fazer a transformação e vai gerar um outro output. Esse output do léxico vai se tornar um input do sistema computacional, que vai gerar Maria ama João. Então, Maria ama João é um output do sistema computacional, que, por sua vez, vai ser um input da forma fonética, que vai gerar Maria ama João. Maria ama João. E esse mesmo output aqui, esse mesmo output da sintaxe, vai gerar o input lá para a forma lógica. Um indivíduo que é Maria, que ama um outro indivíduo que é João. E aí a gente tem aqui a parte conceitual intencional. Beleza? Espero que tenha ficado claro isso aqui. Isso aqui não é difícil. Bom, vamos lá. Então, aqui é só um esquema do que eu acabei de explicar, tá? Aqui eu só soubesse, se eu tivesse lembrado aqui, ó, ficaria mais fácil, ó. Eu tenho o léxico, vai gerar Maria, Amar, João. Isso aqui é o meu input, que vai gerar vai fazer esse processo, essa derivação aqui, e vai gerar esse output. Esse output é o input para esses dois daqui, que vai gerar esse output e esse output. Pronto, é isso. Tá? Léxico. Um item lexical qualquer, entendido como uma palavra, possui a sua forma fonética, ou seja, a sua pronúncia, e a sua forma lógica, um conceito, forma lógica específica. Né? Essa relação direta entre léxico e forma fonética e forma lógica acontece quando nos comunicamos por meio de palavras isoladas e não concatenadas com outras em estruturas sintáticas elaboradas. Ocorre, porém, que a linguagem humana apenas, muito raramente, constrói suas representações por meio de palavras isoladas. Tá? O natural nas línguas é que as palavras apareçam articuladas entre si em estruturas frasais complexas, tá? Algo que é levado a cabo pelo sistema computacional. Ou seja, lá no meu léxico eu tenho ali as palavras soltas e no meu sistema computacional é onde há ali a combinação dessas palavras para que eu forme, então, uma sentença.
uma sentença. E, ao gerar essa sentença, eu vou ter a minha forma fonética de falar e também a minha forma lógica, ou seja, o significado. Tá? Então, o léxico deve ser interpretado como repositório de informações linguísticas que dão origem às representações π, lambda. Essas informações são tecnicamente chamadas de traços. Esses traços são idiosincráticos, ou seja, peculiares, e por isso podem variar arbitrariamente de língua para língua, dando origem à diversidade linguística existente no mundo. Então, eu tenho 3 tipos de traços no léxico. Os traços semânticos, os traços fonológicos e os traços... E os traços formais. Tá? Os traços semânticos dizem respeito ao conteúdo dos itens lexicais, seu significado, enquanto os traços fonológicos referem-se à substância sonora, tá? A pronúncia. Tipicamente, os traços semânticos e fonológicos são codificados e expressos no corpo de um item lexical. Então, por exemplo, o conteúdo, tipo de moradia e a pronúncia casa, que estariam presentes ali internamente na palavra casa. Tá? Na palavra casa, a gente tem a ideia, o tipo de moradia e a parte fonética casa. E os traços formais são mais abstratos, tá? Não se realizam visivelmente numa palavra isolada. Esses traços dizem respeito a informações que serão acessadas pelo sistema computacional e repercutirão na estruturação da frase. Por exemplo, os traços formais do léxico que desencadeiam a flexão do verbo em concordância com o sujeito da frase. Tá? Maria ama João. Isso eu estou concordando no presente com Maria. Agora, se eu falar Maria e João se amavam, então amavam-se. Tá? Então, eu vou concordar também. Isso aí seria o traço, seria o traço formal, beleza? O léxico não contém somente palavras, eu disse isso já lá em cima, né? Ele possui especificações de som, significado, tá? Expressões idiomáticas, beleza? Tipo chutar o balde, pagar mico, largar de mão e etc. Tá? Todas essas informações do léxico ficam armazenadas em nossa cognição linguística, apostas para serem selecionados pelo sistema computacional. Lembra lá da teoria inatista? Então, a gente tem essa questão já armazenada aqui. Quando necessário, a gente vem e usa, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o sistema computacional, ou seja, a sintaxe, né? A capacidade infinita da linguagem é muito importante e intrigante. Afinal, o número de palavras que existem no léxico de uma língua, por maior que seja, é limitado, tá? Bem como finito o número de regras que permitem as combinações de palavras numa frase e o número de sons que usamos para falar. Tá? Ou seja, esses inputs que o léxico nos dá, eles são limitados. Porém, os outputs que serão gerados no sistema computacional são quase que infinitos. Né? A linguagem conta com recursos finitos e ilimitados e consegue produzir representações infinitas, beleza? Esse componente nas ciências cognitivas é chamado de sintaxe, a gente já falou isso lá em cima, e tem a função de combinar os traços do léxico e transformá-los em representações sintáticas complexas. A sintaxe humana é a capacidade de aplicar operações combinatórias sobre itens lexicais de maneira recursiva, beleza? O produto final de uma derivação é o que chamamos de representação. Dentro do sistema computacional ocorre, então, a derivação. O output da derivação é a representação. O output do sistema computacional é a representação. Então, operações sintáticas do nosso sistema computacional. Com a operação selecionar, o sistema, aqui vai ser meio, parece até parte de informática mesmo, mas a gente vai entender. Com a operação selecionar, o sistema computacional seleciona do léxico, na verdade, de um subgrupo do léxico, chamado numeração,
tá? Ele retira do léxico ali, retira da numeração os itens que participarão da derivação. É como se eu escolhesse as palavras que eu quero utilizar. Por exemplo, quadro, apagador, giz, não sei, cadeira. Então, eu vou criar ali, eu estou pegando o número. Na numeração, eu estou pegando as palavras que eu quero. É como se fosse, não é um sorteio porque eu estou escolhendo, mas eu estou selecionando, tá? Quando eu selecionar, eles vão ali estar, né, já no espaço derivacional, dentro do sistema computacional, eles vão estar acessíveis às operações do sistema. Tá? Então, aqui eu tenho um quadro, e eu selecionei na numeração a palavra João, trouxe aqui para o meu espaço derivacional. Bom, a segunda operação é o merge. Merge, que é um termo em inglês que significa o quê? Fusão, concatenação e combinação. Essa operação tem como finalidade criar representações linguísticas complexas. Tá? O merge é a operação computacional criadora de objetos sintáticos complexos, tá? Sintagmas, orações e frases. Então, ela faz a combinação de 2 ou mais objetos, e isso é de maneira infinita. Tá? Então, por exemplo, na nossa frase, Maria amar João. Eu selecionei João, e aí depois eu vou selecionar o amar e vou falar amar João, amar João. Aí eu vou pegar Maria, Maria amar João. Se eu pegar outra palavra, Maria amar João e Paulo, vou trazer e Paulo. Então, eu vou acrescentando ali de maneira contínua, tá? Contínua. Beleza? Então, vamos lá. A operação merge é capaz, portanto, de combinar 2 objetos e, pela junção desses 2 objetos, criar um novo, que eu acabei de explicar. Eu tenho um objeto, vou juntar com outro objeto. Criei um terceiro objeto, tipo A e B, A mais B, gerando C. Aí, digamos que eu pegue A mais B mais C, gerando D. E por aí vai. Beleza? É o que acontece aqui nessa representação. As duas últimas operações computacionais são o move e o spell out. O move significa mover e deslocar, tá? É uma forma especial de aplicação do merge. A especificidade do move é que nessa operação, um objeto complexo já formado no espaço derivacional é deslocado de uma posição para outra, dentro da representação que está sendo construída. Tá? Muitas vezes fazemos referência a move como expressão de regra do movimento. Regra do movimento. Falamos em movimento porque a essência da operação move é o deslocamento de um objeto entre diferentes posições. Vejamos aqui. Eu posso dizer, você leu que livro? Você leu que livro? Que livro você leu? Lembra na aula passada do mais movimento que e menos movimento que? Olha, voltando aqui, tá? Como você estuda como? Como você estuda? Perceberam aqui? Perceberam? Então, é exatamente isso. Esse é o move, esse é o movimento. Esse deslocamento é resultado da operação computacional move. Trata-se de uma operação muito importante, responsável pela elaboração de vários tipos de representação sintática complexa, como voz passiva, oração relativa, topicalização. Tá? Eu fiz a casa. A casa foi feita por mim. Move. Eu mudei o jeito de dizer a mesma frase. E o spell out é um termo que significa dividir, separar, tá? Ou seja, retira a derivação em curso do sistema computacional e vai enviar ali para a forma fonética e para a forma lógica. Essa operação funciona como uma espécie de supervisor, vamos dizer assim, tá? É o momento em que a derivação é dividida em 2 partes. A que vai fazer parte da forma fonética e a parte que vai para a forma lógica, ok? Então, a forma fonética e a forma lógica são componentes finais da arquitetura da linguagem humana,
Tá? A sua característica fundamental é fazer a intermediação entre as representações geradas pelo sistema computacional e as interfaces articulatório-perceptual e conceitual-intencional. Lembraram disso aqui? Dessas interfaces que a gente viu no início da aula, né? Aqui eu estou falando da fonética e a outra eu estou falando da lógica. Esses, então, são os componentes da linguagem que mantêm contato imediato com outros sistemas cognitivos humanos, tá? Entregando-lhes diretamente o par lambda pi ou pi lambda. Enquanto a forma fonética é o componente dedicado à organização das informações sobre o som, tá? Ou sinais, né? A forma de representação ali da comunicação, a forma lógica é o componente lógico da arquitetura da linguagem. Para Chomsky, esses dois sistemas em contato com as suas interfaces equivalem à descrição moderna, no âmbito das ciências cognitivas, da dia de som e significado. Seria a parte moderna de dizer som e significado, seria forma fonética e forma lógica. Tá? Se forma fonética e forma lógica terminam o trabalho da fábrica da linguagem, o trabalho das outras funções cognitivas humanas estão apenas começando. E é com base nas representações do par lambda pi, ou pi lambda, né, invertido lá, que nossas mentes criarão um discurso em suas infindáveis maneiras de manifestação comunicativa. Ou seja, quando eu acabar de falar com você, você vai receber aqui pi, vai jogar, a sua mente vai começar a fazer o lambda, e aí é que o sistema cognitivo, as outras partes vão começar a atuar para fazer as associações, para trazer a lembrança, para fazer você anotar, sistema sensório motor, etc. e tal. Foi uma aula extremamente densa, uma aula extremamente importante, cheia de conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido. Não esquece de clicar no gostei, compartilhar esse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!